Maravilhoso Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom. E as suas maravilhas duram para sempre. O amor de Deus dura para sempre. E as misericórdias do Senhor duram para sempre. Eu vou falar aqui várias coisas. Eu tenho muitas coisas para falar. Assim, coisas que eu aprendi na minha vida cristã, na minha trajetória cristã. E que às vezes podem te ajudar, e com certeza é para isso que a gente dá testemunho, e te ajudam a passar por suas lutas. E assim como eu tenho vencido algumas e muitas lutas, você também pode encurtar o caminho e aprender a sair dessa luta vitoriosa. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, nós temos o texto que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Num mundo onde se diz que alguma oferenda, algum trabalho, alguma magia negra tem algum poder, nós conhecemos a palavra de Deus e a Bíblia, e ela nos deixa bem claro que não tem nenhum poder. Não existe poder nessas coisas, a não ser o poder que eu dou a elas. Então, o endeusamento que as pessoas fazem dessas coisas é tão irrelevante diante do poder de Deus. E Deus permite. Deus permite que você endeuse esses poderes malignos, mas eles não têm poder nenhum. Eu vou provar, eu estou estudando muito o livro de Jonas, eu amei estudar Jonas e vi ele como um profeta eficaz. Um profeta que realmente trouxe bons frutos, né? Porque ele foi chamado para pregar uma grande cidade e ele conseguiu pregar aquela cidade e toda aquela cidade se converteu ao Senhor. Não tem coisa melhor do que isso? Dificilmente um profeta conseguiu cumprir o seu mandado como Jonas. E Cristo foi comparado a Jonas, porque Cristo também desceu à sepultura 3 dias e 3 noites, assim como Jonas. E essa comparação está nas Escrituras, assim como Jonas desceu ao ventre do grande peixe por 3 dias e 3 noites. Então a gente vai aqui ver o poder dos deuses do mundo. No capítulo 1, no versículo 5 de Jonas, do livro de Jonas, do profeta Jonas, está escrito. Vou ler o 4, né, para vocês entenderem de onde vêm as catástrofes. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então, Deus que criou todas as coisas e tudo existe, porque Deus fez, o ser humano faz decisões erradas às vezes. E às vezes paga preços por isso. Então, o ser humano, pelo ser humano, vai fazer o que sabe fazer. E o que esses marinheiros fizeram? Versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormiu. Quer dizer, você pode dar tudo o que você tem em oferendas para os poderes dos outros deuses que você acredita e realmente você acredita e você dá a eles alguma capacidade de poder. Então você vê que o mundo, ele jaz no maligno e ele automaticamente se autodestrói, você não quer ser destruído. Então você apela para magias, para encantamentos, né? O ser humano é assim. E Deus permite. Mas quando Deus tem um plano de salvação, como tinha com esses marinheiros, Deus na hora certa se revela através de um profeta. E Jonas se revelou ali, e Jonas disse que a culpa era dele, e que se eles permanecessem com Jonas ali, eles afundariam, eles morreriam. Então eles jogaram Jonas ao mar, temendo muito a Deus, se converteram a Deus, oraram a Deus pedindo perdão antes de jogá-lo fora.
porque uma pessoa que está fora do eixo da vontade de Deus, ele é um peso para qualquer um, né? E agora, voltando ao texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus, nos remete à obediência, nos remete a não ter desculpas, nos remete a não fazer um enorme sermão de desculpas para Deus. Porque isso, porque aquilo, porque fulano, porque ciclano. E a gente conhece essas desculpas famosas desde Adão, Saul, vários reis, vários profetas tiveram desculpas. A gente sabe como funciona as desculpinhas e as consequências. E a Bíblia nos diz que sujeitai-vos, pois, a Deus. É assim, implica em sujeição, implica em prostrar-se a Deus, implica em adorar a Deus, implica em você estar sujeito a Deus. É a tua vontade, não a minha. É o teu querer, não o meu. E aí vem o versículo 2 que deixa muito claro o que ele exige de nós. Resistir ao diabo. Poxa, o diabo está nos ciclando. Não. Meu maior inimigo está em mim. Meu maior inimigo é a minha carne. Meu maior inimigo é a minha mente. Quando meus parafusos me confundem nos meus pensamentos e querem achar desculpinhas. Então, resistir ao diabo. Vou achar que vai ser um demônio negro, escuro, uma sombra escura que vai aparecer aqui. Vai querer me convencer de que eu vou fazer uma coisa errada. Já foi com alguém assim? Você sabe alguém que foi assim? Não. Ele está aqui, ó, trabalhando aqui, ajudando você a maquinar as suas ideias. Ele está aqui, ó, ajudando você a ter sentimentos. E como resistir ao diabo? Sujeitando-se a Deus. Como sujeitar-se a Deus? A vontade de Deus. Qual que é a perfeita vontade de Deus? Está na sua palavra. Está na sua palavra. Simples assim. Estude a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Então, sujeitar-se ao que Deus quer que eu faça. Né? E Ele fugirá de vós. Então, a minha vitória sobre tudo isso que dizem e pintam como nossa, sabe? Eu acho assim, o crente dando poder para aquela matona que veio ali fazer. Meu Deus, vocês não conhecem o Deus que tem. Aquilo ali não tem poder nenhum. Nunca teve. Ela está tentando lutar contra as forças da natureza que era previsto, estava em todas as previsões do mundo que iriam acontecer essas catástrofes. Ela estava apenas tentando se salvar e salvar emissores, salvar alguns lideranças brasileiras, porque eles não conhecem o poder de Deus. É só olhar as postagens dos caras. Enquanto o ser humano temer um Deus que está sentado lá no trono, bem longe, e não viver a vida aqui, eles não conhecem a Deus. E quem vai apresentar Deus para eles? Jonas. Você que é um profeta fujão. Você que deve apresentar Deus para eles. Agora eu queria falar que eles tinham poder, que aquele trabalho tinha... Já imaginou Jonas começar a discutir com os marinheiros? Porque aqueles trabalhos que eles fizeram ali, aqueles deuses que eles adoraram ali, meu Deus, vocês nunca deveriam ter feito isso não sobreveio porque vocês fizeram isso. Você já imaginou? Você já imaginou? Não sobreveio tudo isso porque vocês adoraram e clamaram. Cara, ele tinha mundaréus de desculpinhas, que as desculpas esfarapadas que todos esses pregadores, de um lado, estão pregando, estão dando poder às trevas, e não estão falando do poder de Deus. E Jonas foi humildemente, e reconheceu. Esta tempestade nos sobreveio porque eu estou fugindo de me sujeitar à vontade de Deus para a minha vida.
E a vontade de Deus para a minha vida é me afastar da vontade da minha mente, da minha carne, do meu querer e viver a vontade de Deus. Então, eu tenho estudado muito sobre o avivamento dos últimos dias que está às portas. E sabe como vai acontecer? A unidade da igreja. Você pega a unidade da igreja, é você pegar Assembleiana, CCB, você pega Adventista, você pega todos que se dizem cristão e põe tudo num balaio de saco e diz, agora vocês são tudo cristão. Ou vocês me adoram, como aconteceu em Atos, e todos numa só clamor, e todos numa só voz, e então o Espírito Santo desceu. Se não houver esse num só clamor, numa só voz, cadê o avivamento? Vou defender o fundador da minha placa da igreja, vou defender os princípios do livro tal e tal. Você está defendendo que o Espírito Santo não deve vir, porque o Espírito Santo ele quer unidade. E o Espírito Santo esclarecerá para todos. Então, Jonas não discutiu, Jonas não quis dizer que fulano, ciclano, triclano, deuses tais. Ele não discutiu o poder de ninguém, porque ninguém tinha poder de nada. Que tudo vinha dos céus, do poder de Deus. Tudo o que estava acontecendo é porque Deus queria. Por quê? Porque tinha um profeta fujão ali. Eu vou falar mais. Deus decidiu destruir Nínive. Oh, Deus é maldoso. Não. Porque o clamor de Nínive chegou aos céus. O clamor das mulheres e das crianças opressas naquele lugar chamado Nínive chegou aos céus. Sempre. Quando a opressão for muita, vai pegar sobre o lado frágil, sobre o lado inocente, né? Então, esses mesmos que deram essa, vamos dar às feministas todo o poder, e agora as feministas têm que nos sustentar, e eu não trabalho mais, e a mulher tem que trabalhar de dia e de noite, e eu quero só o dinheiro. E a mulher é uma escrava, sendo que a maldição do trabalho é para o homem. Então, esse clamor dessas mulheres que estão fora do seu papel, porque os homens induziram elas a estarem fora do seu papel. Esse clamor dessas crianças que não têm mãe para cuidar delas, estão perdidas na rua, jogadas em abrigos, jogadas em orfanatos, jogadas em creches, né, em tantos lugares, na mão de estranhos para cuidar, porque não tem uma mãe em casa para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, como é o projeto de Deus. E um homem que trabalha e mantém tudo isso funcionando como uma engrenagem perfeita. Diminuir o salário do homem para dividir com a mulher, que a mulher também tem que trabalhar. A mulher agora ficou com todo o fardo, porque o homem tem o direito de viver a vida dele, ele abandona o lar, vai lá e curte a vida com outra, e a mulher, com o mínimo de condições possíveis, porque ela não precisa mais, e os juízes concordando, fazem com que a mulher, sem condições, sem dinheiro, sem nada, tenha que cuidar do fardo de cuidar da casa, da família, das finanças, de tudo, porque o macho de São Março não tem mais macho, porque ele tem o direito de viver da vida dele, né? Ele pode ir lá curtir a vida dele. E aí aquele clamor, eu trouxe a história de Nínive para os nossos tempos. Você imagina o clamor das crianças abandonadas, chegando aos céus, largadas na mão de qualquer pessoa. E você é obrigada a deixar com qualquer pessoa, porque você não tem condições de pagar uma creche digna, uma escola particular integral digna, para você conseguir trabalhar. Por quê? Porque o teu trabalho é um salário menor, reduzido. Aí você vai querer comparar trabalho de homem com trabalho... Não tem comparação. Eu não estou falando, um pedreiro ganha uma miséria e uma mulher não vai se submeter a esse trabalho. Mas dentro de um escritório, a mesma função de um homem e de uma mulher, a mulher sempre vai ganhar uns 30% a menos do que um homem na mesma função. Isso é
dados específicos, né? Não precisa de muitos detalhes. Então essas mulheres, essas crianças em desespero, clamando a Deus, Deus manda juízo. E aí, né, você sabe que 1/3 dos anjos, 2/3 são anjos, 2/3 são demônios. São apenas anjos desviados, anjos fora do lugar deles. Então esses anjos caídos, eles avisam. Assim como os anjos de Deus avisam, os anjos caídos também avisam. Então essas pessoas faltas de entendimento sabem que sobrevém sobre o Brasil um grande juízo. E eles vão fazer trabalhos. Vão fazer magias. Que você, como crente, sabe que não tem poder nenhum e não deveria estar pregando o poder desse trabalho, porque não tem poder nenhum. Porque você deveria estar fazendo o teu papel de ensinar a palavra de Deus. Mas você está fazendo o quê? É ensinando a doutrina de uma placa de igreja, porque eu sou pago para isso. Bom, o ventre do peixe está te aguardando. Porque nessa tempestade você vai ser jogado fora. Porque essa tempestade só sobreveio ao Brasil e ao mundo porque você se calou. Porque você vendeu a tua mensagem. Você vendeu o propósito que Deus te deu na tua vida. Deus te chamou para uma missão e você está fora do eixo, igual os anjos caídos. Não está cumprindo o seu papel. A tua diferença e a dos anjos caídos é que você ainda nessa vida pode mudar. Pode mudar o rumo. Você está desviado do seu caminho, do seu chamado. Está concordando com toda essa parafernália de pecados e erros que estão acontecendo e está pregando que tem que ser assim. Vamos buscar a unidade. Vamos buscar a unidade do corpo de Cristo. Precisamos de um louvor sincero. Eu vou falar aqui sobre a simplicidade do ser humano e como o ser humano, na sua simplicidade, chega a Deus. Chega ao pleno conhecimento da verdade. Eu vi nesses socorros que eles deram ali no Rio Grande, milhares de pessoas nos telhados e tudo. E o barco salva-vidas chegou numa casa, no topo de um telhado. Tinha um senhorzinho, ele tirou as telhas. Ele estava com parte do corpo para dentro das telhas e outra parte para fora para pedir socorro. E os salva-vidas chegaram nele para o salvar, e ele deve ter uns 87 anos, parece que foi dito. E eles chegaram nesse senhor, e pediram se precisava ajudar ele a sair, porque parecia que ele estava preso ali naquela situação. E ele rindo, feliz, disse que não precisava, que ele conseguia sair de lá. E eu vou te falar, esse senhor de 87 anos, somente com o jeito dele, com a feição dele, ele nos ensina como chegar aos 87 anos com saúde, com esperança. Porque Deus é amor. Deus é amor e acima da frequência do amor tem a frequência da alegria. E eu não estou falando da frequência da zombaria. A zombaria está lá embaixo, nas piores, que é quando a pessoa está totalmente fora do eixo e os que zombam ali na frente tropeçam eles mesmos e morrem. Então a zombaria não tem nada a ver com a alegria. Eu quero falar dessa frequência do amor, porque ele tratou amorosamente aquele salva-vidas, ele foi amoroso e ele foi alegre. Aquela alegria dele me transpareceu assim: morrendo ou vivendo, com Cristo estarei. Tipo assim, uma pessoa que, independente, ele já se sente na glória, ele já se sente nas alturas. Por pior que sejam as tempestades desse mundo, e ele passou por tempestades, e ele tem passado por tempestades, e ele perdeu tudo.
mas ele continua na alegria. E a alegria do Senhor, ela renova nossas forças. E eu não sei se vou chegar aos 87 anos. Você vai chegar nos 87 anos com a alegria de vida desse Senhor? Então, a alegria, quando eu estudei as frequências dos sentimentos e entendi que tem a frequência do perdão, tem a frequência da gratidão, de ser agradecido, tem a frequência do amor, tem a frequência da misericórdia, que é o amor que nada quer em troca, né? E aí vem a frequência da alegria, que paira sobre tudo. Essa alegria faz a natureza brilhar todo dia, faz as borboletas voarem, as flores abrirem, as frutas amadurecerem. É a frequência perfeita. Acima dessa frequência existe a frequência da iluminação, que dizem que somente Jesus e alguns mega hiper santos aí que eles consideram no mundo dos maiores religiosos da Terra alcançaram essa frequência da iluminação quando você se conecta com a criação, com o Criador de todas as coisas. São pessoas que vivem muito, não no caso de Jesus. Jesus, ele deu a vida por um propósito único, onde ele vem colhendo os seus frutos dia após dia, um após um, quando nós morremos, santos e salvos, alegres de termos cumprido o nosso chamado, independente de ter desagradado família, religião, chamado do homem. Não, eu vim para cumprir o chamado de Deus. Então eu vou ficar aqui com essa parte desse Senhor alegre, desse Senhor feliz, que ele irradia uma alegria que nos explica o porquê dele, com 87 anos, não ter enlouquecido com a maldade do mundo, dele não ter se perdido, né? E dele ainda estar alegre. Ele ficou feliz que o salva-vidas vieram. Mas dá para entender que, independente se viessem ou não, ele estava feliz. Porque ele tinha sobrevivido até então. E com certeza ele estava se preparando se o socorro não vir. E daí, se não podemos nos manter nessa vida. Tanto é que eu te pergunto, ele chegou aos 87 anos e você chegará aos 87 anos? Feliz e saudável, com a saúde mental em dia? Saúde mental em dia, sem remédios, sem um monte... Porque eu imagino quantos dias ele está ali no telhado, ele está sem os remédios. Então ele não toma remédios. Não é? Mas está feliz. Que você seja contaminado por essa felicidade. E que você ajude. E vamos construir um elo tão gigante, ajudando a trazer esse avivamento do Espírito Santo, essa descida do Espírito Santo que está prometida para o fim dos tempos. E é exigida a unidade do corpo, é exigida a unidade da noiva. Vamos parar de defender placas e vamos nos abraçar, não é porque ele não vai na minha igreja, o outro não vai na minha igreja, eles não são da minha. Isso, se você acha que no céu vai ter separação de doutrina e você pode tratar as pessoas com tanta ignorância e preconceito por causa de placa de igreja, se você acha que isso vai te levar a algum lugar, lamento lhe informar, se o fundador da tua igreja não te ensinou que se você morresse pela religião e não por Cristo, você vai ser provado durante toda a tua vida a quebrar essas barreiras de placa de igreja. Deus vai fazer com que aquele religioso que você odeia, seja CCB, seja Assembleia, seja Presbiteriano, seja Batista, seja lá o que for, seja Deus é amor, ele vai fazer com que aquela pessoa, aquele religioso que você odeia, esteja ali na tua frente todo dia dizendo:
quebra a barreira da placa religiosa, quebra a barreira da placa religiosa. E você vai ficar resistindo, resistindo, resistindo. Você tem que resistir ao diabo. Mas a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Então, nada desses encantamentos tem algum poder. O que eu quero deixar bem claro, parem de ouvir pregador que está endeusando o trabalho maligno. Porque ele não tem nenhum poder em si. Esse trabalho maligno não tem nenhum poder em si, se você está em Cristo Jesus. E se o teu pastor não te ensinou a estar alicerçado em Cristo Jesus, me perdoe. Ele tem que te dizer, aquela bruxaria ela vai te pegar. Porque ele não te ensinou a viver na graça, a viver na alegria, a viver na certeza de que aquele mal não vai te pegar jamais, porque você está vivendo e se sujeitando a Deus. E aquelas coisas do diabo fogem de você. Amados e amadas, sintam-se amadas e permanecem na alegria do Senhor. Glórias a Deus.